Meus amados, meus queridos irmãos, eu quero saudar a vocês com a paz do Senhor, expressar a nossa alegria diante de Deus e vocês, e mais uma vez estarmos aqui, expressando a Deus a nossa gratidão, por mais uma vez estarmos iniciando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Eu me chamo Caio César, seu amigo, seu irmão. Estamos aqui com o objetivo de oferecer conteúdo, ou seja, subsídio para a Escola Bíblica Dominical, a revista lançada pela CPAD. Seja muito bem-vindo em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua sugestão. Nós vamos aqui então avaliar cada sugestão e cada comentário e com certeza juntos aprender com o Senhor e no Senhor. Amém? Nós estamos hoje iniciando a lição de número 10, que tem por tema: Provai se os Espíritos são de Deus. Lembrando que nós estamos estudando uma edição especial da CPAD, onde foi relançada a revista que foi publicada no ano de 1993. Essa revista foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein. Esse pastor que deixou aí uma grande contribuição para o campo da teologia assembleiana e para a teologia pentecostal. Ele contribuiu muito para o ensino sistemático da Escola Bíblica Dominical. E eu estou aqui em mãos com essa preciosidade, a revista original, lançada em 1993. Na lição de 1993, ela recebe o tema Maturidade Cristã, Avivamento, uma necessidade nos últimos dias. Agora, nessa edição especial da CPAD, ela recebe o tema Princípios Divinos em Tempo de Crise. Vamos lá, então, iniciar a nossa lição de número 10. Provai se os Espíritos são de Deus. O texto bíblico em classe, a leitura bíblica, está registrado em Neemias, capítulo 10, capítulo 6, verso 10 ao 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, 1 Coríntios, capítulo 14, verso número 29. Se você estiver aí com a sua Bíblia ou a sua revista e desejar acompanhar, fique à vontade. Vamos aqui então à introdução. Na introdução diz: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Queridos, nós estamos aqui na 10ª lição, estudamos outras lições com certeza fundamentais. Estudamos lições extremamente importantes para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação no Senhor. Mas a lição a qual nós estamos diante dela, a lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus. Essa lição, de fato, nós vamos sair agora das águas que estão tocando o nosso tornozelo e nós vamos mergulhar, ou seja, nós vamos caminhar um pouco mais a fundo nesse rio da revelação de Deus. É extremamente importante essa lição. Eu sou ousado em dizer que essa lição, ela é a mais importante de toda a revista, de todo o estudo que estamos fazendo nessa revista a qual estamos estudando. Porque agora nós vamos analisar uma das estratégias que está sendo muito usada, aonde o inimigo tem disseminado dentro da igreja pura, saudável, lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e remida por esse sangue,
o inimigo ele está infiltrando através disso que nós vamos falar agora, de profecia, ou seja, profetas. O inimigo tem, de fato, aí conseguido se beneficiar dessa situação no meio da igreja atual. Olha o que diz o primeiro tópico. Cuidado com os falsos profetas. O primeiro subtópico diz que os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Queridos, nós sabemos que agora na dispensação da graça, a qual nós estamos diante dela, nós não estamos agora alienados a profetas, a homens ou mulheres de Deus que exercia o ministério profético. Lembrando que o ministério profético ele foi encerrado em João, o Batista, o último profeta levantado por Deus. De João, o Batista, adiante até o nosso tempo, onde estamos, não temos profeta, nós temos o dom de profecia. Mas, irmão Caio, a pessoa que tem o dom de profecia é profeta? Não necessariamente. O Senhor, ele dá o dom a quem ele quer, segundo a necessidade da igreja local, segundo a necessidade do corpo local, da igreja, da congregação local. Então, ele dá esse dom e nem sempre será a quem queremos que ele dê, porque o Senhor, afinal de contas, ele é quem sabe a necessidade da obra e quem ele deva usar. Mas no primeiro subtópico, nós vamos entender que os samaritanos, de forma astuta, havia uma astúcia dentro do seu coração, aonde o intento, desde o princípio da reconstrução do templo, era prejudicar ou se beneficiar dos benefícios que Deus tinha para com o povo judeu. Então agora, nessa investida deles, eles compram uma profetisa para atemorizar. Essa profetisa tem o nome de Noádias, para trazer medo ao coração de Neemias, para que Neemias se prejudicasse. Essa profetisa foi comprada pelo samaritano e agora essa profetisa diz que Deus está mandando ele ir para dentro do templo, se esconder porque a sua vida está correndo perigo. Mas lá no segundo tópico, ou seja, subtópico, nós vamos ver que o tema do subtópico diz que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E de fato foi isso que Neemias fez. Ele foi analisar o conteúdo da profecia. E agora, ao analisar, ele acha estranho. Primeiro, um homem da sua envergadura, um homem com a sua estrutura em Deus, jamais ia fugir de um embate ou de uma investida, sendo agora que ele está trabalhando para a reestruturação de Jerusalém. Ele está tampando as brechas, ele está reorganizando a construção do muro, está colocando ordem naquilo que estava fora de ordem. A envergadura de Neemias é louvável, um homem de estrutura com Deus. E agora o samaritano compra essa profetisa e ele fala, um homem como eu iria fugir do embate, de uma peleja? Jamais. Então ele já começa achando estranho o princípio. E agora ele reconhece que ele não era sacerdote para que pudesse entrar para dentro do santuário e exercer ali a atividade. Não, ele não era a função dele. A função dele era distinta, era uma outra função. E agora ele discerne
ele discerne que Sanbalat e Tobias compra a profetisa para fazer ele pecar contra Deus. E, de fato, a vida de Neemias vai nos dar uma lição que nós precisamos avaliar o que nós ouvimos. Existem profecias que são bizarras. Existem profecias que, pelo amor de Deus, as pessoas perderam o temor, dizendo assim diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo aquilo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam o respeito e o temor. Brincam, trazendo mensagens dizendo que Deus está nela e Deus não está. E agora nós precisamos ter o discernimento para não pecar contra Deus e não errar o caminho a qual devemos prosseguir. Neemias nos dá essa aula. Olha o que diz o segundo subtópico, o segundo tópico, aliás. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Eu não vou mergulhar nessa questão do Antigo Testamento, porque de fato nós sabemos que existiram vários profetas, vários homens de Deus, mas também houve inúmeros falsos profetas. O comentarista, o saudoso pastor Eurico Bergstein, no item A, no primeiro item, ele faz uma observação de um jovem profeta. Ele traz uma profecia para Judá e agora ele traz a profecia, uma profecia de exortação, aonde o rei até coloca a sua vida em risco, intenta contra a sua vida. Deus intervém na história, trazendo um problema na mão do rei. Logo em seguida, o rei recebe a oração do profeta, é curado, e o Senhor manifestou a sua glória dentro da profecia que esse jovem profeta liberou. Era uma palavra de Deus, mas a ordem de Deus é que não voltasse pelo mesmo caminho e que também não comesse pão pelo caminho. E agora ele encontra um velho profeta, um falso profeta, que consegue ludibriar e trazer um encantamento, consegue trazer uma distração para o propósito de Deus para a vida dele. Deixa eu abrir aqui um parênteses e dizer a você, nós não podemos errar o alvo, nós não podemos cometer a hamartia, ou seja, pecar, que é errar o alvo. O Senhor nos dá uma direção, e essa direção que Ele nos dá é para que possamos prosseguir ela até o final. Surgirão inúmeras coisas para atrair a nossa atenção e surgirão inúmeras pessoas com propostas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas nós precisamos ter o discernimento para não errar o alvo e continuar no propósito de Deus. E o escritor, o comentarista, faz aqui uma explanação falando sobre vários profetas do Antigo Testamento, vários homens de Deus, vários falsos profetas também que trouxeram prejuízos, ou seja, que se levantaram com o propósito de prejudicar o bom andamento do propósito de Deus. Mas eu quero me apegar aqui ao Novo Testamento, que diz no segundo tópico, o item A, Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, fazendo com que eles viessem a prostituir. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é pastor, líder de uma congregação, a qual o Senhor confiou a você. Quem são as pessoas que estão subindo no púlpito da sua igreja? John Wesley, ele usa uma expressão
ele diz assim que nós, líderes, não devemos nos preocupar com o fluxo que existe dentro da igreja. Todos os dias chegarão membros novos, todos os dias sairão membros das nossas igrejas. Não estou aqui tentando amenizar supostos problemas que possam estar acontecendo. Eu estou trazendo um pensamento um pouco superficial, mas você vai entender o propósito do pensamento de John Wesley. Nós não temos que nos preocupar. Por quê? Porque todos os dias chega e sai gente das nossas igrejas. É comum esse fluxo, alguém que muda de bairro, alguém que muda de cidade, alguém que muda de país, enfim, e talvez por alguns problemas decorrentes, cotidianos, corriqueiros até talvez, que acontece. Mas John Wesley diz assim que nós devemos nos preocupar com o fluxo que tem em cima do púlpito da igreja. Quem são as pessoas que faz uso do microfone na sua igreja? Existe a necessidade dessa preocupação florescer nas nossas vidas. Porque existem pessoas que são enviadas pelo inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo nosso, para trazer prejuízos para o bom andamento da igreja do Senhor. Eu sou testemunha viva. Eu tive experiências com pessoas enviadas pelo inimigo, pelo inferno, literalmente, para prejudicar a igreja do Senhor e fazendo uso do microfone, pregando e ensinando a igreja. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus, ele adverte a igreja de Tiatira, porque Jezabel, essa mulher, estava trazendo prejuízo para a igreja, levando a igreja à prostituição. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o propósito do diabo não mudou. Ele ainda continua tentando trazer uma disseminação no ensino da igreja. Olha, quanto mais sólido for o ensinamento para a igreja, mais forte a igreja será. Uma certa feita, em uma conferência missionária, eu ouvi uma expressão e eu quero compartilhar ela com você aqui. Você já percebeu que pega duas crianças que nasceram no mesmo dia e você pode colocar elas de forma genética parecida, onde os pais de ambas as crianças são mais ou menos a mesma altura, fisionomia, enfim. Você vai perceber que uma criança vai crescer mais do que a outra. Sabe por quê? Certamente a probabilidade da criança que vai crescer mais é aquela que se alimenta melhor. Aquela criança que não se alimenta tão bem, que tem dificuldade na alimentação, ela vai ficar raquítica, ela vai ficar magra, ela vai ficar desnutrida. E assim também é a igreja. Quanto mais forte for o alimento, quanto mais sólido, mais consistente for o alimento que damos para a igreja, mais forte a igreja se tornará, os irmãos se tornarão fortes. Vamos aqui ao tópico 3. Devemos julgar as profecias. O primeiro item diz assim: Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Uma certa feita, eu quero compartilhar isso com você. Uma moça, uma mulher, veio ministrar na nossa igreja, ela foi convidada, e no meio da ministração ela começou a falar em línguas e profetizou para uma irmã que tinha na igreja, que estava lá naquela noite. E essa moça proferiu uma palavra dizendo que essa irmã deveria consertar a sua vida porque ela estava perseguindo o pastor da nossa igreja. Na hora que eu ouvi a profecia, a minha expressão foi essa, eu comecei a rir. Por quê? Porque eu conhecia aquela irmã que estava recebendo a profecia. Não tinha ninguém mais carinhoso com o pastor do que aquela irmã. E nós começamos, a igreja que conhece aquela irmã, recebendo a profecia, nós ficamos abismados com aquela situação e nós jogamos fora tudo que foi falado. Porque a irmã que foi profetizar, ela simplesmente se empolgou. Ela deixou a emoção falar mais alto
e trouxe aí uma palavra e trouxe prejuízo, porque o pastor precisou trazer uma justificativa daquela profecia, consertando aquela palavra que foi proferida. Gerou um desconforto na igreja. O primeiro item diz que nós devemos estar revestidos de todos os dons. Queridos, nós precisamos buscar os dons espirituais, principalmente o discernimento. Nós precisamos buscar o discernimento de espírito. Nós precisamos saber quando Deus está falando e quando Deus não está falando, para que os irmãos mais inocentes, vou usar essa expressão, para os irmãos mais simples de conhecimento não venham a ter prejuízo. O segundo item diz: o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação por meio de despertamento, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada. Queridos, nós precisamos ensinar a nossa igreja, os nossos irmãos, para não fazer bagunça com os dons. Senão daqui a pouco nós temos 20, 30, 40 pessoas profetizando ao mesmo tempo dentro do culto e ninguém ouve nada, ninguém fala nada, vira aquela coisa e fica desordeiro, desorganizado. Então a gente precisa ensinar os irmãos a respeito da ordem dos dons. A gente precisa ensinar respeito para os nossos irmãos. O próximo item, o item 4, diz assim: por que devemos julgar as profecias? Primeiro item, porque a palavra de Deus nos manda julgar. Nós precisamos analisar aquilo que está sendo falado. Lembrando que o diabo, quando ele foi dialogar com Jesus na tentação no deserto, ele usou a palavra de Deus. Estranho, né? Só que você vai perceber que ele pega a palavra, o versículo isolado, fora de contexto, para trazer confusão na mente de Jesus. Mas ele não teve êxito, claro. Mas nós precisamos estar atentos a isso, porque o diabo continua com a mesma proposta. Ele quer pegar a palavra de Deus, trechos isolados, para formar um pretexto e montar uma heresia ou um falso ensinamento. E o Senhor nos concede essa responsabilidade de cuidar desse setor da igreja. Segundo subtópico, por que os que profetizam estão sujeitos a falhas? Olha o que diz. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Olha, eu te recomendaria, eu uso isso como prática minha, quando alguém profetiza na minha vida, eu não olho para essa pessoa que está proferindo a palavra, porque se a gente olhar, a gente vai jogar fora a maioria das vezes que é proferido alguma palavra em nosso respeito. Então eu costumo olhar para aquilo que está sendo falado, e com isso Deus já usou prostitutas, Deus já usou bêbados, já usou drogados, e Deus já usou santos também, pessoas lavadas e remidas no sangue do Senhor, para falar comigo. Isso já aconteceu com você também, com certeza. Então a gente tem que avaliar, ainda que a pessoa que está proferindo não tenha um bom testemunho, vamos ouvir o que está sendo falado, porque o Senhor, ele usa a quem ele quer e não a quem nós queremos. Olha o que diz o terceiro subtópico, isso acontece muito, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Às vezes a pessoa que vai proferir uma palavra de Deus ao nosso respeito, ela precisa, se for uma pessoa que nos conhece, nós, quando formos fazer o uso desse dom, precisamos tomar cuidado para que a nossa emoção seja filtrada, seja eliminada, para que a gente não venha fazer uso da emoção para proferir uma palavra para alguém que Deus não está e é fruto da nossa mente ou da nossa empolgação, da nossa emoção. Então a gente tem que tomar cuidado porque isso pode acontecer. Às vezes alguém vai proferir uma palavra para você, isso pode acontecer comigo também. A gente precisa tomar esse cuidado. Olha o que diz a mensagem, olha o que diz o quarto item.
Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminando mentira. A gente precisa tomar cuidado. Eu lembro de uma situação que a mulher proferiu uma palavra profética. Logo, um instante depois, o pastor foi orar, colocou a mão na cabeça dessa mulher. Ela ficou possessa de demônios. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o inimigo vai falar na boca das pessoas. E a gente tem que ter o discernimento para poder filtrar essa palavra e inibir o prejuízo possível para a obra do Senhor. Olha o que diz o item 5. Como devemos julgar as profecias? Eita, glória a Deus. Essa parte é a que eu mais amo. Primeiro tópico diz, examinando as escrituras. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nesse vídeo. Se a profecia que você ouviu, se a profecia que foi proferida ao seu respeito, ao seu favor, se ela quebra algum princípio da palavra de Deus, se ela não anda de acordo, não anda em harmonia com a palavra de Deus, eu preciso te dizer que Deus não estava nela. Deus não é brasileiro para dar um jeitinho para nos beneficiar. A palavra do Senhor é o padrão a qual nós devemos nos pautar quando recebemos uma profecia. Se fere a palavra de Deus, Deus não está nela, porque Deus não muda. Deus é imutável, ele é irrevogável. Olha o que diz o segundo tópico. Através do dom de discernimento de espírito. É o que eu disse agora há pouco, um pouco antes no vídeo. Nós precisamos buscar esse discernimento de espírito para saber quando Deus está na palavra, quando Deus está na profecia e quando Deus não está na profecia. E quando a profecia ela provém de Deus, ela é inspirada por Deus, ela cumpre o seu efeito, o seu papel, o seu direcionamento a qual foi liberada quando foi proferida. Olha o que diz o terceiro tópico. A profecia se conhece pelo seu sabor. Nem sempre a profecia vai ter um sabor doce como mel. Às vezes ela vai começar amarga. Às vezes o Senhor vai começar falando do nosso orgulho, do nosso ego, daquilo que precisamos mudar, daquilo que necessitamos nos esforçar. E isso é amargo, isso não é doce. Ninguém gosta de ser puxado a orelha. E nós temos isso desde o Éden, está em nós a rejeição pela correção. Então agora ela começa amarga, mas de repente ela começa a ficar doce como mel. Por quê? Porque o Senhor ele corrige aquele a quem ele ama. Então nós precisamos discernir quanto a isso e não ficar chateado com Deus quando ele nos corrigir. Amém? Vamos aqui à conclusão que diz: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Já viu como que esse dom de profecia hoje, ele é marginalizado? Ele é menosprezado? Ele é desprezado? Eu conheço irmãos que fazem assim, esse negócio de profecia e não sei o quê, não sei. A gente precisa tomar cuidado, porque Deus não tem um padrão de atuação. É nós que precisamos nos pautar na palavra do Senhor. Existe esse padrão para nós. O Senhor, ele é insondável, ele é ilimitado e ele não vai atuar da forma que queremos. Não existe possibilidade da gente encaixotar Deus. Nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato. Ele é muito além da nossa religiosidade. Então agora, quando existe essa avaliação da profecia, dos dons espirituais, os dons espirituais são conservados, a igreja é preservada, somos edificados, mas quando vem uma profecia da carne, sem inspiração de Deus, aquela coisa,
isso gera prejuízo para o bom andamento da obra. Olha o que diz o segundo tópico. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Eu lembro de um irmão, ele, em um pequeno espaço curto de tempo, ele mudou de igreja umas 5 ou 6 vezes, alguma coisa assim. E todas as vezes ele me dizia que Deus mandou ele mudar daquela igreja. E aí um dia, isso coisa de 3 ou 4 meses, alguma coisa assim. E um dia eu não aguentei, eu disse para ele, irmão, Deus deve estar te enganando, só pode, não tem cabimento. Todo dia você chega e Deus mandou você mudar de igreja, como que funciona esse negócio? Toma cuidado, disse para ele. Eu fui um pouco irônico com ele, mas a intenção era trazer um susto para ele. De fato, ele foi assustado e sossegou. Não ficou mais pulando de igreja em igreja. Então, nós precisamos corrigir essas pessoas que chegam dizendo, olha, Deus falou, e quando percebemos que Deus não falou nada, quando percebemos que Deus não está na profecia, precisamos chegar na pessoa, olha, irmão, cuidado, busca mais no Senhor, busca inspiração no Senhor, busca direção de Deus para falar o que precisa ser falado. Olha o que diz o terceiro tópico. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus, por meio delas que nos dá, que por meio delas quer nos dar. O Senhor quer nos abençoar com as mais ricas bênçãos celestiais, espirituais que Ele tem para nós. Mas nós precisamos buscar o discernimento e o crescimento nele, tá bom? Nós estamos aqui encerrando esse vídeo, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, você está aqui assistindo conosco até então, Deus abençoe sua vida, espero ter te dado aí algum suporte, alguma ajuda para você licionar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe sua vida, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.